Isaías capítulo 38, versículo 1. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença, de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dura palavra, não é, queridos? Mas como o tema é o decreto vai mudar, o Deus que muda decreto, Ele está aqui nessa noite. O Deus que muda a história de vida de pessoas, o Deus que nos amou, que olhou para mim e para você, e resolveu investir em mim e em você. Não era para nós estarmos aqui nessa noite. Muitos de nós já não estaríamos nem vivos, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, e nós estamos aqui nessa noite para ouvir a sua palavra, por intermédio do seu grande amor. O amor do Senhor é tão grande por mim e por você, que trouxe você aqui nessa noite. Nós estamos falando de um rei chamado Ezequias, ao qual a maioria dos reis de Judá, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começavam bem, e no decorrer da sua trajetória, da sua caminhada, eles começavam a andar pelos caminhos errados, a idolatria. E estamos falando de um rei, que este homem restaurou o culto, restabeleceu um culto a Deus. Este homem tirou tudo aquilo que não pertencia a Deus e trouxe de volta Judá a adoração ao Senhor. Se você observar esse texto de Isaías capítulo de número 38, vai falar também em 2 livros da Bíblia. Em 2 Reis capítulo 20 vai falar também, e em 2 Crônicas também. E o que me chamou muita atenção quando foi passado esse tema dizendo o decreto vai mudar. Tem uma canção que a gente gosta de cantar muito, né? Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. O que ele faz? Não muda decreto, muda. Deus muda o decreto. Isso aqui é um decreto de Deus. Foi decretado, pastor Efigênio, para Ezequias morrer. Deus disse ao profeta: vai lá e fala com ele. Já está decretado. Então o profeta Isaías chegou lá e encontrou um rei doente, estava doente, enfermo. Se você observar o capítulo de número 19 de 2 Reis, você vai ver que a Síria estava cercando a Judá, mandou cartas para ele, e o rei entrou na presença de Deus. Devido a muitas situações que ocorrem nas nossas vidas, queridos, nenhum de nós estamos imunes a ficarmos enfermos, a adoecermos, devido a tanta pressão, a pressão do dia a dia, a pressão do trabalho, a pressão da família, tanta pressão que vem na nossa vida, que a gente de repente parece que dá um piripaque. Só para vocês terem noção, deve ter uns 3, 4 meses atrás, eu na minha casa, estava bem, de repente minha perna começou a tremer. Começou a tremer a perna, e eu falei: gente, tem um negócio errado. E da perna passou para o corpo começou a tremer, e eu perdi a voz. E não tinha nem condição de falar. Não falava, só tremia. Fui para o médico. Eles
imaginaram que era um AVC, que era alguma coisa, e de repente não, né? Eu fiquei um dia em observação, passou. Então isso são pressões que às vezes a gente recebe, que nós somos servos de Deus, mas somos seres humanos. Nenhum de nós que estamos aqui temos ou somos como super-homens, né? Super-homens e mulheres maravilhas. Nenhum de nós somos assim. Nós somos dependentes de um Deus que está no céu e que está aqui nessa noite, que nos abençoa, independente da situação que nós estamos vivendo. Eu digo para você, não percamos a esperança em Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Só para você ver, são os nossos pastores, o que Deus tem feito. Deus tira, às vezes, a pastora Efigênia de casa com algo grave, para falar dele no hospital. Esse é o Deus que a gente não entende. É o Deus que tem o controle da nossa vida nas suas mãos, que nos deixa às vezes tão assim angustiados, que a gente diz: poxa, meu Deus, o que será que está acontecendo? Eu sou fiel ao Senhor, eu procuro buscar a tua face, andar nos teus caminhos. O que está acontecendo? Deus fica caladinho, diz: não, fique quieto, só obedeça, só faça aquilo que eu te mandar fazer. E eu, olhando para esse texto aqui, eu vi uma pressão muito grande na vida deste homem. Samaria cercada, 185 mil homens cercando aquela cidade. Recebeu cartas. Esse homem então foi para a casa de Deus. Sabe o que me chamou muita atenção? É que ele não fez uma reunião primeiro com seus generais, os homens de guerra. Vamos fazer uma reunião, olha aqui as cartas, olha o que está acontecendo, vamos lutar. Não, ele foi para a casa do Senhor. Ele foi buscar a Deus. Ele foi orar a Deus, dizer: Senhor, este homem não está... Olha o que ele está dizendo aqui, ele não está falando de mim, Senhor, ele está falando do Senhor. Tudo que ele está dizendo nessas cartas aqui não é a meu respeito, é ao teu respeito. E existem muitas coisas nas nossas vidas que não é o nosso respeito, é respeito de Deus. E às vezes a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. Deus, deixa eu agir, eu vou resolver. Deus diz: calma, meu filho, calma, minha filha, eu tenho controle. Não se desespere. O profeta chegou e disse: olha, põe a tua casa em ordem. Diga comigo assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Diga assim comigo: decreto. De quem? Foi de homem? Foi de Deus. E agora o que esse rei fez? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não é assim que a gente costuma fazer? A gente recebe uma notícia, às vezes, se fosse a gente recebendo uma proposta dessa: vamos marcar uma consulta, vamos fazer um check-up, porque Deus disse que eu vou morrer, eu tenho que olhar como é que eu estou, o coração, o pulmão, eu tenho que orar. Não, mas sabe o que ele fez? Virou para o trono, dobrou os joelhos e começou a falar com Deus. O segredo, queridos, do crente, do cristão, é falar com o Senhor. Não adianta. Tem coisas que resolve na palavra, mas tem coisas que é só Deus. Porque a Bíblia diz assim: aquilo que é possível ao homem fazer, faça, mas o que é impossível é para Deus. Então tem coisas nas nossas vidas que é só o Senhor quem pode fazer. É só Ele quem pode resolver, é só Ele quem pode dar o seu aval, é só Ele quem pode dizer: vai, volta, fica, não vai. É Deus. Não tem como.
Ezequias dobrou o seu joelho e disse: Senhor, o Senhor não tem visto o meu currículo diante do Senhor? Tem hora que a gente tem que falar isso com Deus, não para questionar Deus, não para apresentar a Deus, porque Deus sabe, Deus conhece. Mas ele disse: Senhor, olha o que eu tenho feito. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, Deus fala com o profeta e disse assim: profeta, para aí, volta lá. Gente, o profeta falava a palavra e Deus cumpria. Eu entendi, foi pronto, a mente do profeta agora bugou, porque Deus disse que era para dar um recado a ele, e ele nem saiu do palácio direito. Deus disse: volta lá, diz para ele que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Sabe o que tem que acontecer aqui nessa noite? É Deus ouvir a nossa oração e ver as nossas lágrimas diante dele, porque ele conhece o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, e ele está aqui para mudar um decreto que foi decretado ao nosso respeito. Ezequias, você tem um decreto de morte. Agora volta o profeta Isaías e diz para ele que agora não é mais morte. Pega o decreto, põe na gaveta, esquece isso que eu falei. Imagine Deus, isso aqui é a minha mente. Esquece isso que eu falei, Isaías. Coloca tudo na gaveta, volta lá e fala com ele assim: eis que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei mais 15 anos de vida a você. Quem pode dar glória ao nome do Senhor, queridos? Oh, aleluia. A gente olha uma história como essa e as pessoas dizem que Deus não muda. Deus muda. Sabe como é que Deus muda? Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, e parece que Êxodo capítulo 32, Moisés, este povo está difícil demais, Moisés. O povo duro, o povo difícil, Moisés. Moisés, eu não quero esse povo mais não. Moisés disse assim: Senhor, eu tenho uma cadeira na tua mesa. Isso aqui eu falando, né? Tem uma cadeira na tua mesa? Tem, Moisés. Eu posso ter um argumento com o Senhor? Pode, Moisés. Alguém aqui tem uma cadeira na mesa do Senhor? Tem? Alguém aqui tem uma cadeira para sentar na mesa do Senhor? Então você tem um argumento diante de Deus para chegar diante de Deus. Imagine Deus dizendo: Moisés, eu não vou com este povo, ô povo duro, ô povo ingrato. Gente, uma coluna de nuvem durante o dia, sombra, diga assim, sombra, e uma coluna à noite de fogo, sem frio, e o povo ingrato. Moisés disse: Senhor, Moisés, vai com este povo, eu não vou não. Já imaginou, irmãos, você ir sozinho sem Deus? Eu sair sozinho sem Deus? Moisés disse: Senhor, sem a tua presença, daqui nós não arredaremos o nosso pé. Eu vou matar esse povo, Senhor. Se o Senhor fizer isso, vai ficar bom para o Senhor não. Que Deus que dá uma promessa, tira o povo e mata ele? Faz assim não, Senhor. É como se Deus tivesse: isso aqui é eu, gente. Tá bom, Moisés, então vamos continuar. O que Deus está dizendo para mim e para você: tá bom, eu vou continuar com você. Tá bom, igreja, eu vou. Deus vai com você, querido. Deus vai na frente, cuidando de tudo, abrindo caminho. Deus vai na frente. Deus muda o decreto.
Este homem tinha um decreto de morte. Quantos aqui nessa noite ainda vivem a sombra de algo na sua vida? Olha o que eu disse no início, a pressão que você viveu, seja na infância, seja por onde você viveu, a pressão que você está vivendo hoje, talvez tenha te trago a esse patamar que você está vivendo hoje, mas Deus está dizendo para mim e para você: hoje eu mudo a história da tua vida, hoje eu mudo esse decreto, hoje você vai sair daqui curado, hoje você vai sair daqui restaurado, transformado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus é assim, queridos. Olha, só para você ter noção, a rainha chamada Esther, era uma mulher judia, e um tal de Amã, príncipe, né, queria matar todo o povo judeu, e sabe o que ela fez? Colocou todo mundo em jejum, 3 dias, diga assim comigo, 3 dias, jejuando, para entrar na presença do rei, para fazer uma petição. E às vezes nós, filhos de Deus, não jejuamos mais, mas queremos entrar na presença do Senhor, e se Ele não estender o cetro? Porque certamente essa história de Esther, se ele não estendesse o cetro para ela, ela teria que ser morta. Mas ela, sabendo disso, ela jejuou, colocou todo o povo para jejuar. Então hoje, irmãos, nós crentes cristãos que estamos esperando Jesus voltar, ainda temos que ter a prática do jejum, a prática da oração, porque tudo mudou com oração. Preste atenção aí, tudo muda com oração. Ezequias ia morrer, ele orou, diga se mudou, diga mudou. A rainha e todo o povo judeu ia morrer, mudou o decreto. Deus disse que não ia com o povo de Israel, mas no deserto mudou o decreto. E às vezes quando eu digo: Senhor, eu não vou mais com o Senhor não, não está dando. Eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo chegou para o pai e disse assim: pai, o senhor sabe que eu tenho parte na herança aí, né? São os inteligentes de hoje, são os crentes inteligentes. Hoje tem crente inteligente. Sei, filho, então eu quero a parte dela. Não quero que a minha parte seja administrada pelo Senhor. Quantos de nós tiramos a nossa parte da administração das mãos do Senhor e dizemos para Ele: eu mesmo quero administrar, não preciso da administração do Senhor. O pai não questionou, deu a parte da herança, sim ou não? Deu a parte. Ele foi administrar. É assim que a gente faz, a gente pega tudo aquilo que a gente faz na casa do Senhor e diz: não, eu vou embora. Só que há um reconhecimento bem na frente. Ele disse, depois que perdeu tudo, que é assim que acontece, depois que vive dissolutamente, ele disse: eu vou voltar, vou dizer para o meu pai: pai, o Senhor faça de mim como um dos seus trabalhadores. E sabe que pai é esse? Que simboliza, é Deus. Deus nunca saiu, o pai desse moço nunca saiu em busca dele, mas o pai sempre esperou ele, porque sabia que ele iria voltar. Desde o dia que esse rapaz saiu para ir embora, o pai disse: prepara um bezerro aí, vamos servar, vamos tratar, vamos cuidar. Porque já tinha no coração a volta desse rapaz.
E quando esse rapaz chegou, quando ele voltou, o que o pai fez? O abraçou. O pai nem olhou se estava fedendo, não, o pai chegou e abraçou. É assim que o Espírito Santo faz comigo e com você nessa noite. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite na tua vida. Ele não quer saber como nós estamos, ele quer abraçar você. Mas olha, aquele rapaz voltou, o pai abraçou, olhou para ele e disse: traz vestes novas. Traz vestes novas, traz uma sandália, coloca um anel no dedo dele. Meu filho estava perdido e agora foi encontrado, foi achado. Ele está de volta. Vamos fazer uma festa. Sabe aquele bezerro cevado? É a hora, é o momento dele. Traz ele. É o que Deus quer fazer comigo, com você nessa noite aqui. Quando Ele muda decreto, há uma festa, há uma alegria, há algo notório, há veste nova, há sandália nova, há anel no dedo, há uma festa do Senhor para a nossa vida. Não tem jeito, queridos. Lá vai o profeta Isaías voltar para trás, meio bugado, dizer: o Senhor restaurou, ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas. Agora, sabe o que é mais interessante? Quando eu vejo no capítulo de número 19, toda essa pressão ele vivendo, Deus disse assim: olha, diga para Ezequias que nessa luta ele não vai ter que pelejar, o Senhor vai pelejar por vocês. E a Bíblia diz que numa noite Deus enviou um anjo, diga comigo assim, um anjo, e 185 mil homens da Síria foram mortos. Me parece que está lá no versículo de número 35. E é assim que Deus faz. Deus não deixa tocar em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Eu e você somos tão importantes para o céu, somos muito importantes, que somos embaixadores dele aqui na terra. Então, quando a gente olha e vê um processo desse na vida de um homem, de um rei, que restaurou tudo isso, que restaurou a fé, que restaurou o culto a Deus, é o que nós precisamos, queridos. Trazer de volta a alegria, trazer de volta aquela paz, aquela felicidade que nós tínhamos de estarmos na casa do Senhor, de buscarmos a presença do Senhor, de estarmos na vigília, de estarmos na oração, de estarmos no culto de intercessão, de estarmos em tudo aquilo que a igreja tem a sua programação. Claro que temos que cuidar da nossa família, é evidente, mas sempre que nós pudermos estar, tem que ser com prazer, com alegria. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estar aqui, irmãos. Talvez a gente chega, sabe, meio assim, alguém falou: pastor, você está aí com o joelho, mas eu estou alegre, estou feliz, estou glorificando, estou exaltando, porque Jesus é merecedor disso. Então não interessa, Deus é Deus, não porque Ele faz alguma coisa na minha vida. Deus é Deus porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é porque Ele não fez na minha vida que Ele não é Deus. Ele é. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Então a nossa fé não tem que estar pautada naquilo que Ele faz, não é, Daniel? Vamos cantar, Daniel? Então, a nossa fé não está pautada naquilo que Ele faz. Eu só vou adorar a Deus se Ele fizer. Eu só vou fazer isso se Deus fizer. Não, querido, vamos fazer independente se Ele fizer ou não. A nossa fé é tão importante. Ele vai curar aqui nessa noite, Ele vai salvar aqui nessa noite, Ele vai fazer algo extraordinário, não porque eu quero, mas porque Ele é Deus. Depende apenas de nós crermos. Olha, para você ter noção,
A minha sogra, ela teve Alzheimer, e ela nunca esqueceu do nome de Jesus. Ela sempre dizia para mim assim: meu filho, creia em Deus, creia somente, não duvide. Então isso nunca saiu da minha mente. Quando alguém fala algo ao contrário, a minha mente já diz: creia somente, creia somente, creia somente, creia somente. Ele está aqui nessa noite, creia somente. Ele vai fazer, creia somente. Ele vai curar, creia somente. Creia, 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 creia somente, porque Ele está aqui neste lugar nessa noite. E quando eu me recordo, a minha esposa, quando a gente foi casar, pastora Euda, a gente não tinha nada. Não tinha nada, né, Lucinha? Você lembra, né? Oh, Jesus, que coisa boa. A primeira noite de núpcias foi na construção, na casa do pastor Faria. Segunda, não sei. A casa estava em construção. Disseram para ela assim: você é doida? Você é maluca? Você vai casar com esse menino? Você vai passar fome. Mas Deus havia dito para ela que era um presente. E o presente veio de longe. Veio de longe, muito longe. E se olhasse para mim mesmo na época, você diria assim: é muito maluca, é muito doida. Mas tem que acreditar. Chegou o presente. E o presente deu muito trabalho para a igreja. Ninguém queria, 99,9% da igreja queria o nosso casamento. A minha mãe um dia chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero que você termine esse casamento. Você tem noção, querido? Talvez você está aqui e não está valorizando sua esposa, não está valorizando seu marido. Olha, acabou o culto, o pastor me chamou e disse: meu filho, sua mãe me chamou para acabar esse namoro seu. E só para você entender, ela é 14 anos mais velha do que eu. Ele disse: você sabe, os anos vão chegar. E me explicou. E foi falando, e foi falando, e falando. Mesmo assim eu falei: mesmo assim, eu vou casar com ela, né, pastor? Eu vou casar com ela. A igreja disse: oh, Jesus. Tinha uma irmã lá que falava assim: nossa, aos janeiros, não vai ficar um mês. Não vai ficar um mês casado. Aí passou um mês. Não vai ficar um ano. Passou um ano. Nós temos 34 anos de casados hoje. E antes de eu sair de casa eu disse: te amo da mesma forma. Do primeiro dia que eu te vi lá na Assembleia de Deus, quando eu olhei para você assim, eu te amo do mesmo jeito. Mas se você olhar, querido, se você fosse olhar para mim, era loucura. Mas Deus muda, não é? Decreto. Um dia, é bom a gente contar, o pastor Faria até disciplinou a gente. Nós demos um beijinho. Não podia beijar, nem pegar na mão. Demos um beijo, pastor Faria, né? Vou ter que disciplinar vocês. Mas a gente sabe disso, a gente entendeu. Mas a gente está casado hoje. Hoje eu sou pai de 2 meninas. Tem 3 netas abençoadas. E aí Deus muda o decreto. Gente, hoje a minha vida nem se compara. As pessoas tinham razão. Eles tinham razão de falar, porque eles estavam só vendo. Só não tinha a razão de falar porque não conhecia o Deus que tinha feito a promessa. Então Deus faz uma promessa. As coisas e as promessas que Deus faz são coisas assim, parece que são absurdas, que a gente não entende. Hoje eu estava conversando com ela, a gente não entende, a gente não compreende o
Por que que Deus faz dessa forma? Deus olha para um homem e para uma mulher e fala assim: resolvi te abençoar, resolvi te abençoar, vem, tira o homem lá do mundo de pecado, do lamaçal de pecado. Deus muda o decreto. Olha um decreto mudado ali, olha, sentadinho ali, ó. Decreto de morte. Estava decretado a morte. Quantos anos, pô? 30 anos de idade. Foi decretado a morte, mas Deus disse: não. Mudou o decreto de morte para a vida. E você que está aqui nessa noite, Deus mudou o teu decreto de morte para a vida. Então você tem que adorar o Senhor na beleza da santidade dele. Quem pode exaltar e aplaudir o nome do Senhor? Ele mudou o teu decreto. Ele mudou o nosso decreto, queridos. Porque Ele mudou tanta coisa que Ele mudou. Israel pecava, Ele entregava o povo na mão dos inimigos, depois Ele trazia o povo de volta, o povo pecava. Deus é misericordioso. O nosso decreto, a gente já chega e fala assim: mata. Não, mas não tem jeito. Não tem, não mata. Já falei muitas vezes, mas Deus disse: não, Deus não trabalha assim. Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. E o amor dele é tão grande que foi, na cruz do Calvário. Muda decreto, muda história, muda vida, muda país, muda leis, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Diga assim comigo: Ele é Deus. Ele é Deus. Quantos de nós Deus tem mudado o nosso decreto que está aqui hoje? Quantos de nós já passamos por situações que a gente até disse assim: não tem jeito, não tem como, já tentei de várias formas, de vários jeitos, mas Deus disse assim: calma, tem jeito sim, eu tenho o controle da sua vida na palma das minhas mãos. Sabe onde é que você está? Faz assim para a sua mão, olha. Você está na palma das mãos de Deus. Você está na palma das mãos daquele que tudo pode, que tudo faz. Então, querido, fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus já mudou o quadro. Deus já mudou a história. Para a gente terminar aqui e voltar para a gente orar, olha para você ver a história daquela mulher que o profeta chegou e disse: você não tem nada aí não? O que você tem? O que te falta? O que falta a ela, Geazi? Eu acho que ela não tem menino. Um filho. O profeta mandou um filho para ela. De repente, o profeta profetizou um filho para ela. De repente, esse menino morre. Quer um decreto pior do que esse de morte? Morto. Mas ela, inteligentemente, ela foi no local certo, foi no profeta e disse: eu não pedi ao Senhor, mas a morte está lá em casa. Mas olha, querido, eu tenho uma proposta para você. A morte nunca peitou o meu Jesus e o teu Jesus. A morte física, ela nunca peitou quando Jesus disse assim: vem. Ela nunca teve autoridade para dizer: não vou. Nunca teve autoridade, nem vai ter. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus recebeu uma notícia e Jesus disse para as pessoas: essa enfermidade não é para a morte. Quando Jesus chegou, ele já estava morto. O que aconteceu? Jesus foi lá e disse: Lázaro, vem para fora. A morte disse: eu não vou. Não, querido. Jesus tem todo o poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vem, Lázaro. Ó Lázaro saindo. Olha o filho da viúva.
trajetória, a caminho. O marido já tinha ido, já tinha sido enterrado. Lá o filho, a mesma coisa. Aí Jesus chega para a mulher e diz: mulher, não chores. Você com um problema terrível de morte, alguém chega e diz: não chore. O que você diz? Jesus diz para o menino: vem, levanta. A filha de Jairo: Senhor, está lá morto. Não incomoda o mestre, não, já morreu. Todas as vezes que o meu Jesus se encontrou com a morte, ele disse: morte, vai embora. Vida, vem, porque eu tenho vida e vida para dar em abundância. Se você quer vida nessa noite, a vida está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, te dando vida, vida, vida e vida em abundância, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia.